Olá pessoal, aqui é MKT Masters, tá? No vídeo de hoje eu vou passar para vocês como criar uma postagem otimizada aqui para blog, tá? Conteúdo de blog, com uma otimização básica aqui para o Google e como trabalhar legal esse texto aqui, tá? Parte do cliente levando o conteúdo para o leitor, tá? Bom, vamos lá. Iniciando aqui, fiz login no painel do WordPress, tá? Plataforma que a gente mais trabalha aqui para sites e para blogs, tá? Uma plataforma muito boa de fazer otimização. Bom, vamos lá. Aqui no painel principal, vamos aqui em posts, todos os posts, adicionar novo post. Esse é o caminho para chegar no ambiente aqui de postagem, tá? Onde eu vou colocar o texto. Bom, vamos lá. Para esse exemplo, eu vou trabalhar um texto com a palavra-chave ansiedade no trabalho, tá? Então vamos lá, vou adicionar um título aqui, como superar a ansiedade no trabalho. Vejam que aqui no título ele já traz ansiedade no trabalho, tá? No início do título. E ele aqui mesmo já fala um pouco sobre o que vai falar, tá? Estratégias psicológicas para equilibrar sua vida profissional. Bom, vamos ao texto, tá? Como que a gente vai trabalhar esse texto aqui? A gente vai trabalhar com uma introdução, um ou dois tópicos aqui, tá? Um título, a gente vai ter aqui o título, teremos introdução, subtítulos, texto dentro e conclusão, tá? Bom, vamos lá. Aqui, título já com ansiedade no trabalho, tá? Trabalhando a palavra-chave principal. Dentro da introdução também já tenho aqui a palavra-chave, né, que é o termo principal, ansiedade no trabalho. Vou até colocar ele em negrito aqui. É interessante para chamar a atenção, tá, dessa palavra, tanto para o algoritmo do Google quanto para o leitor, tá? O leitor, na hora que ele começar a ler o texto aqui, ele já vai ver o negrito, vai chamar a atenção, ansiedade no trabalho, ele já vai entender o que está falando aqui dentro do texto, tá? Bom, vamos lá. Próximo campo aqui na hora de fazer a postagem, tá? Eu estou aqui nesse campo de texto. É só eu chegar até o final, dar um Enter e já vai para um próximo bloco aqui dentro do editor do WordPress, tá? Vou colocar aqui o que será um subtítulo, tá? E aí dentro desse subtítulo, falar um pouco mais sobre ansiedade no trabalho, tá? Vou colar aqui, eu já estava com esse texto em um documento, então eu estou copiando e colando aqui para facilitar, tá? Então aqui eu falo um pouco mais sobre ansiedade no trabalho, tá? Notem que já está em negrito aqui a palavra ansiedade no trabalho. Essa área aqui que é o subtítulo, tá? O que eu faço? Aqui ela está em negrito, mas não é isso que eu quero, tá? Aqui eu trabalhei um título principal, aqui eu vou trabalhar um subtítulo. Como que eu trabalho o subtítulo aqui dentro do post do WordPress, tá? Seleciono o texto, clico aqui nesse P ao contrário, tá? Que é de parágrafo. Clico aqui, seleciono o título. Na hora que eu seleciono o título, ele já vai aparecer aqui como H2, tá? H2 é o formato para subtítulo, tá? Aqui o título é o H1, é o título principal, e aqui vem o subtítulo, então ele traz um formato em H2, tá? Venho com o texto, tá? Chego aqui no final, dou um Enter aqui para criar um novo bloco, vou colocar um novo subtítulo aqui, tá? Dou Enter novamente. Agora nesse bloco de texto, eu vou trabalhar uma lista, tá? Pronto. Essa lista, como eu já tinha feito a lista lá no outro documento, ela já veio formatada, tá? Mas caso ela não viesse formatada, eu vou explicar aqui nesse parágrafo de cima. Eu poderia selecionar aqui, tá? Clicar aqui em cima do P e selecionar lista. Tá vendo? Ele ia transformar em lista, ele já mostra uma visualização para mim de como ficaria a listinha, tá? Mas como no outro documento eu já tinha listado, tá? 1, 2, 3, ele já tinha trazido como lista para mim, ele trouxe aqui no campo de texto do WordPress como lista, tá? E aqui o que eu tenho que fazer? Aqui nesse subtítulo, vou transformar ele também em H2. Clico aqui no P, clico em título, ele já vai virar um H2, que é o meu subtítulo dentro do texto, tá? Aqui as partes importantes aqui em negrito, deixa eu dar um espaço aqui, acabou ficando sem espaço em alguns locais. Essa lista nem sempre precisa estar com o texto na frente, tá? Da explicação, desse formato que está aqui.
Muitas vezes ela será apenas uma lista 1, 2, 3, 4, 5 com uma linha, tá? De, de explicação do conteúdo, tá? Não é sempre que ela vai ter essa explicação mais elaborada aqui na frente, tá? Então, coloquei no formato lista porque o Google gosta bastante de mostrar esse formato lista aqui, esse formato lista para os leitores, tá? Ele entende que aqui eu estou descrevendo bastante do problema ou bastante da solução aqui nessa lista, tá? Bom, vamos aqui para o próximo campo, tá? Veja que aqui, quando eu dei um Enter, ele apareceu um novo item de lista, tá? Automaticamente. Para tirar esse item de lista, eu dou um novo Enter aqui, tá? Agora eu vou para o final aqui para a conclusão do texto, tá? Pronto. Vamos lá. Título principal, tá? Que é o título da postagem. Introdução. Falando um pouco mais sobre o assunto, tá? Logo depois da introdução. Aqui eu poderia falar um pouco mais sobre o assunto, mas aí eu trouxe uma lista. E aqui a conclusão, tá? O que poderia ser trabalhado aqui? Qual formato poderia ser trabalhado aqui também, tá? Eu poderia trabalhar com texto, tá? Introdução, tá? Aqui eu poderia trabalhar o que é a ansiedade no trabalho, tá? Eu estaria trabalhando no formato trazendo informação, falando sobre o que é a ansiedade no trabalho. Aqui eu poderia trabalhar no formato como tratar a ansiedade no trabalho, ou como lidar, que é o que ele trouxe aqui, né, com a ansiedade no ambiente profissional, tá? Vejam que aqui foi proposital usar a ansiedade no ambiente profissional, tá? Isso daqui a gente faz uma rotação de formato de escrita, tá? Ambiente de trabalho, ambiente profissional, tá? Coisas que se ligam, que querem dizer a mesma coisa, mas que estão escritas de formato diferente, tá? Isso aqui também é muito bom pro algoritmo do Google, tá? Para indexar bem o texto, tá? Aumenta a relevância do texto. Eu não estou repetindo somente a palavra ansiedade no trabalho em todos os locais, tá? Eu tenho ansiedade no trabalho algumas vezes, eu tenho ambiente profissional algumas vezes, e o Google vai entender que eu estou falando aqui também ambiente profissional, estou falando sobre o trabalho da pessoa, tá? E aqui eu trouxe uma conclusão, tá? Esse texto não precisa ser exatamente do tamanho que ele foi feito aqui, tá? Ele pode ser maior ou menor dependendo do que você quer passar pro seu leitor, tá? Se o assunto é muito mais complexo, demanda mais explicação, fala de, de, de 3 ou 4 assuntos dentro de um mesmo texto para conseguir explicar de modo geral, ele pode ter 2 vezes esse tamanho ou 3 vezes esse tamanho, tá? Não é problema o tamanho do texto, ele estar muito comprido ou não, tá? O Google pede uma quantidade mínima aí de 600 palavras, tá? Mais ou menos para um texto. 300 palavras é, é, é bem pouco, tá? É para um texto mais direto, tá? Para um texto de blog mesmo informativo, a gente indica umas 600 palavras, de 600 a 1000 palavras aí para um bom texto aí para você conseguir trabalhar bem, tá? Essa introdução do texto, falar sobre os assuntos, criar ali 2 ou 3 tópicos dentro do texto falando sobre os assuntos e fazer a conclusão, tá? Bom, depois que eu criei esse texto aqui, coloquei dentro da postagem, o que eu vou fazer? Nesse modelo, eu vou aqui para o lado direito, tá? Para a coluna da direita aqui em post, tá? Vamos lá, vou passar um pouco sobre como funciona essa coluna, tá? Visibilidade pública quer dizer que todos podem ler, tá? Eu não estou bloqueando esse texto para ninguém que acesse meu site, tá? Publicar imediatamente. Por quê? Porque eu posso também agendar uma data, tá? Por exemplo, hoje é 21 de novembro de 2023, eu posso agendar para julho, para dezembro de 2023, 21 de dezembro. Posso agendar para o dia 1º de dezembro, já vou ter uma postagem agendada aqui para as 9 horas, por exemplo, do dia 1º de dezembro de 2023. Pronto. Assim que eu clicar aqui em agendar, ela vai ficar agendada, ela não será publicada imediatamente. Ela ficará agendada dentro do meu blog, quando for o dia 1º de dezembro às 9 horas, ele vai fazer a publicação, tá? Se for para publicar instantaneamente assim que eu finalizar, eu clico aqui agora
ele publica imediatamente, tá? Modelo padrão, aqui ele traz a URL, que será o título do texto, tá? Aqui ele traz uma tagzinha, mas quando eu publicar ele vai trazer o título do texto como URL. Formato padrão, aqui o nome do autor, tá? Da postagem. Por que ele pergunta aqui o autor, tá? Porque eu posso estar publicando como prestador de serviço em nome da psicóloga, em nome do cliente, tá? Porque o cliente ele pode estar escrevendo o texto, porque ele é especialista em escrever o texto sobre o assunto que ele trabalha, mas ele não é especialista em fazer a publicação aqui no blog, em otimizar o texto, inserir as palavras-chave, estudar o melhor formato aqui para trazer esse conteúdo para indexação no Google. Então ele me passa esse conteúdo, eu vou publicar dentro do meu login e senha, mas eu vou escolher o autor aqui, o nome do profissional que está fazendo a escrita do texto, tá? Bom, em categorias, aqui não temos ainda uma categoria ansiedade, isso é bom porque eu vou poder passar aqui como criar a categoria, tá? Dentro da postagem, eu clico aqui em adicionar nova categoria, insiro o nome da categoria que eu quero criar, seleciono se ela vai ser uma categoria filha de alguma outra categoria que já tem aqui, ou não, ou se ela vai ser uma categoria principal. Aqui ela vai ser uma categoria principal, ansiedade. Adicionar nova categoria. Pronto, ela foi adicionada já, selecionada, porque eu criei ela para ser a categoria dessa postagem, tá? Mas se ela já tivesse aqui dentre as categorias que estão aqui, era só selecionar a categoria que eu quero colocar o post dentro dela, tá? Vamos lá, selecionar a ansiedade, vamos para a próxima parte. Tags, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a tag ansiedade no trabalho. A separação aqui é por vírgula, tá? Na hora que eu coloco vírgula, ele cria esse efeitinho para mostrar a tag escrita aqui, tá? Lidar com ansiedade. Vou criar uma segunda tag aqui. Pronto, duas já tá ótimo. Não precisa encher com muitas tags aqui. Vamos lá, uma outra parte importante é a imagem destacada, tá? Aqui eu já tenho uma imagem que eu criei para colocar nessa postagem, uma imagem destacada. Eu clico aqui em definir imagem, enviar arquivos, selecionar arquivos. Busco a imagem no meu computador, na minha biblioteca, insiro a imagem na postagem. Assim que eu selecionei a imagem, ele vai me mostrar os dados da imagem, tá? Aqui também é legal fazer uma otimização na imagem. Então, essa imagem aqui eu já salvei com o nome Ansiedade no Trabalho, tá? Texto alternativo, vou colocar também esse mesmo nome, tá? No texto alternativo, Ansiedade no Trabalho. Título também, Ansiedade no Trabalho. E vou colocar aqui também como descrição da imagem Ansiedade no Trabalho, tá? Posso colocar um texto um pouco maior na descrição, não tem problema, mas pelo menos o texto alternativo e o título eu preciso colocar alguma coisa relacionada à imagem, tá? À postagem. Clico em definir imagem destacada, pronto, ele definiu a imagem destacada, tá? Aqui ele tem uma área de resumo, pro sistema não é tão necessário, tá? Aqui você pode criar um resuminho sobre o que você escreveu aqui, mas por padrão ele pega o início do texto, caso seja necessário apresentar em algum lugar esse resumo, tá? Bom, por enquanto aqui em opções do post é só isso, tá? Mas aqui dentro do post ainda, além do texto, eu posso colocar imagens, vídeos e outros arquivos que eu achar necessário, tá? Vou passar por alguns formatos aqui. Por exemplo, digamos que eu quero colocar uma imagem aqui. Eu posso dar Enter. Clico aqui nesse mais para selecionar qual tipo de bloco que eu quero, tá? Digamos que eu quero um bloco de imagem. Eu posso enviar a imagem do meu computador, eu posso escolher a biblioteca de mídia do WordPress ou a partir de uma URL. Nesse caso, eu vou aqui na biblioteca de mídias.
e vou selecionar uma imagem aqui só como modelo, vou selecionar a mesma imagem que eu coloquei como imagem destacada da postagem, tá? Selecionei a imagem, já está aqui. Se eu clico em cima da imagem, aparecem algumas opções aqui para eu formatar a imagem, tá? Aqui se eu quero adicionar legenda, se eu quero inserir um link, e aqui algumas opções a mais, se eu quero excluir, editar como HTML, tá? E outras coisas mais. Digamos que eu queria colocar um vídeo, mesmo modelo, tá? Eu dou um Enter, passo o mouse aqui sobre esse bloco para onde eu posso digitar aqui, clico no mais. Aqui, ó, ele tem navegar por todos, que eu posso abrir uma navegação completa para todos os widgets que eu tenho aqui para utilizar na postagem, mas eu posso também pesquisar aqui, tá? Então eu posso pesquisar por vídeo, eu começo a escrever, ele aparece as opções, tá? Vídeo, vídeo press, mídia texto, cobertura, YouTube, tá? Geralmente mais utilizado é YouTube, para vincular um vídeo do YouTube aqui. Vamos colocar aqui essa opção, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu buscar aqui no YouTube. Um vídeo para colocar nessa postagem como modelo. Bom, encontrei aqui um vídeo, tá? Esse aqui é sobre fome emocional. Tá? Vou copiar a URL dele. Vou voltar na postagem e colar a URL. Incorporar. Assim que eu clico em incorporar, o vídeo já está aqui em meio ao texto, tá? Posso também adicionar uma legenda ou não. E agora vamos para o último aqui, que também é muito importante, muito utilizado, o link, tá? Quero colocar um link para uma outra página, uma categoria, algo do tipo aqui. Posso selecionar o texto, clico aqui nesse desenho de corrente aqui, tá? De link. E aqui eu coloco o link, tá? Por exemplo, eu quero levar para essa postagem. Quando a pessoa clicar nesse link, seleciono, coloco o link, tá? Se o link for de dentro do site, nesse caso da psicóloga Fernanda, eu não preciso tomar mais nenhuma ação, tá? Só colocar o link que já está ok. Se está levando, como nesse caso, para o YouTube ou algum outro lugar, eu posso marcar aqui abrir uma nova janela, tá? Porque assim eu levo a pessoa para o YouTube, mas sem fechar essa postagem, sem sair do conteúdo que está aqui, tá? Pronto, a postagem já está ok, já tem vídeo, já tem imagem, já tem link, já está com o conteúdo. O que eu faço agora? Agora eu clico em publicar, tá? Caso eu precise editar essa postagem, ela sumiu a barra lateral aqui, é só clicar aqui, ó. Ele volta para mim essa barra lateral aqui, tá? Que tem várias opções aqui do que fazer aqui na postagem, tá? Mas como agora só o que eu quero é publicar, eu vou clicar aqui em publicar, publicar, ele vai atualizar aqui o sistema e pronto, já está publicado, tá? Eu posso clicar aqui em ver post, e ele vai me mostrar como ficou a postagem lá no site. Então ele já traz aqui para mim o título, como superar a ansiedade no trabalho, tá? Estratégias, tal, 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 como eu criei, tá? Ele traz aqui uma trilha de navegação, home, blog, ansiedade, como superar a ansiedade no trabalho. Aqui ele traz a imagem principal, tá? Imagem de destaque. Aqui ele traz novamente o título, como superar a ansiedade no trabalho, já dentro da postagem, tá? Algumas informações aqui, a data de postagem, o autor aqui, tá? Depois vai aparecer só o nome aqui. E a categoria. E aqui ele entra com o texto, tá? Como foi postado lá. Eu coloquei a introdução do texto, coloquei uma imagem, ansiedade no trabalho, desvendando seus efeitos, texto, o vídeo aqui dentro, ele roda aqui dentro direto, tá? E aí o texto principal e a conclusão do texto, tá? Bom, vou finalizando por aqui. Deu para entender bem agora como fazer a postagem, né? É uma postagem otimizada, uma postagem
bem legal aqui num formato bem interessante para o Google, tá? De como trabalhar com o conteúdo. Vou encerrando por aqui. Até mais.